A Igreja Apostólica Resgate é, por essência, uma família. Aqui, cultivamos o amor pelos nossos ajuntamentos. Somos unidos por um único propósito. Jesus, Ele é a razão. Nossos cultos ganham vida com a sua presença. Acreditamos que o caminho é mais leve quando trilhado em família. A vida é melhor juntos. Nosso propósito está nas decisões diárias. E que bom que você decidiu viver o dia de hoje em família. Ficamos felizes pela sua decisão de estar aqui conosco. Vamos juntos? Aleluia! A paz do Senhor Iá! Aplauda o Senhor! Glorificai o nome dEle! Santo, 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 santo! Aleluia! Aleluia! Obrigada, Deus, por essa manhã, Pai! Obrigada, obrigada, obrigada! Aleluia! Bom dia! Você está preparado para louvar e engrandecer o nome do grande eu sou? Ele que faz maravilhas, Ele que abriu o mar vermelho, Ele fez e ainda continua fazendo. O nosso Deus é fiel. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez? Aleluia. Salmo 105 diz assim: agradeçam a Deus, o Senhor, anunciem a sua grandeza e conte às nações as coisas que Ele fez. Cante a Deus, cante louvores a Ele. Falem dos seus atos maravilhosos. Tenha orgulho daquilo que o Santo Deus tem feito. Que fique alegre o coração de todos os que adoram a Deus, o Senhor. Falem, contem, cantem tudo o que o Senhor fez e Ele ainda está fazendo. Neste sol, neste dia de domingo, nós podemos glorificar ao Senhor, porque você acordou. Esse é um feito maravilhoso do Senhor para a tua vida. Ele te chamou: Patrícia, levante, está na hora. Maria, levante, está na hora. Está na hora de viver o novo do Senhor neste dia. E nós viveremos, porque haverá cura, haverá restauração. E nós vamos cantar e nós vamos contar aquilo que o Senhor fez. Puxe na tua memória, traga à memória aquilo que te dá esperança. Veja que o Senhor já fez e não se esqueça, porque Ele ainda continuará fazendo em nome de Jesus. Você pode glorificar ao Senhor? Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor. E nós queremos anunciar, Pai, os teus grandes feitos. Esta manhã de domingo, Pai, no qual o Senhor nos chamou, Senhor, pelo nosso nome, Deus. E nós queremos entregar a nossa vida a Ti, Senhor. Te bendizer, louvar o Teu santo nome. Entregar tudo que temos, Senhor, e tudo que somos, Senhor, diante de Ti. E te louvar e dizer: Deus meu, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grandioso, o Senhor é perfeito, e o Senhor faz grandes coisas, fez e ainda continua fazendo. E nesta manhã nós queremos te louvar e agradecer o Teu santo nome. Aplauda o Senhor e louve com o seu coração alegre na presença do grande eu sou. Aleluia. Cante. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça. Levante suas mãos e diz: eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, a não ser. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta.
basta. Tua graça já me basta, Senhor. Não quero mais nada a não ser a tua presença maravilhosa, maravilhosa. Tu és o nosso Deus. Oh. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quantos estão felizes na casa do Senhor? Amém? Queridos, não há tempo a perder. Assim como foi ministrado quinta-feira, não há tempo a perder. Então, se você está na presença do Senhor, entregue o seu melhor. Dê o seu coração, a sua vida a Jesus. Amém? Vamos louvar ao Senhor. As palmas. Vamos lá. Hey. És Deus, poderoso Rei. Cantamos e exaltamos. Não vamos parar. Tirar o quê? Te dar o melhor. És digno de glória. Tu és Deus, poderoso Rei. Cantamos e exaltamos. Não vamos parar. Te dar o melhor. És digno de glória. Oh, e não há outro. Tu és eterno, Senhor, Senhor de tudo. Tu és o grande maravilhoso. Sai do chão e diz: Senhor, o louvor não vai parar. O dia inteiro sem cessar, nós vamos te adorar. Oh, aleluia. Sem igual, luz do amanhecer, tua glória é eterna. Não vamos parar, te dar o melhor. És digno de glória. Oh, e não há outro. Tu és eterno, Senhor. Tu és o grande, maravilhoso. Senhor, o louvor não vai parar. O dia inteiro sem cessar, nós vamos te adorar. Senhor, o louvor não vai parar. O dia inteiro nós vamos te exaltar. Render a ti o nosso amor. Declare isso. Por tudo que tens feito a nós, receba o louvor. Nós vamos te exaltar. Render a ti o nosso amor, Senhor. Por tudo que tens feito, Ele tem feito. Declare isso, yeah. Nós vamos te exaltar. Render a ti o nosso amor. Por tudo que tens feito a nós, receba o louvor. Nós vamos te exaltar. Render a ti o nosso amor, Senhor. Por tudo que tens, receba o louvor. Senhor, o louvor não vai parar. O dia inteiro sem cessar, nós vamos te adorar. Senhor, o louvor não vai parar. O dia inteiro sem cessar, nós vamos te adorar. Aleluia! Iremos adorar ao Senhor em meio à dificuldade, em meio à circunstância. Nós iremos adorar ao Senhor. Amém? Aleluia! Feche os seus olhos
E sintam mover a glória do Senhor sobre este lugar. O Senhor é Deus, o Senhor é real, Jesus é real. Aqueles que não acreditam, queridos, há de ver o Senhor em glória e majestade. Ele voltará como um leão. Aleluia, aleluia. Te exaltamos, Senhor. Aleluia. Ao que venceu a morte, ao Criador da vida, mudou a minha sorte. Quando não vi saída, tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? Mesmo em meio ao medo,
Queridos, o Senhor é poderoso demais. Queridos, nós não temos nada a entregar ao Senhor e Ele não quer nada de bens materiais ou algo que você fale, meu Deus, é impossível. Ei, Ele quer o seu coração. A presença do Senhor se manifesta aqui e muitos não entendem, não fica parado. Ei, o Espírito Santo de Deus, Deus enviou o seu Filho em nosso lugar. Nós éramos condenados à morte, mas Ele venceu a morte. Nenhum outro Deus venceu a morte, a não ser o Senhor Jesus. Então, querido, se você é filho de Deus nesta manhã, levante suas mãos aos céus e declare a Ele toda a honra, toda a glória, todo o domínio, todo o louvor, majestade, majestade será dada a Ele. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Nós queremos somente a Tua presença, um relacionamento contigo em meio aos louvores. Ei, toque em nossas vestes, toque em minha vida, na minha vida da minha família. Oh Deus, toca, Senhor, nesta nação, neste mundo. Aleluia, nós queremos mais de Ti. O Senhor não muda. O Senhor não muda. Meus gigantes, ó Deus, de Ti preciso.
Oh Deus, eu te preciso aqui, preciso de ti. Tu és a rocha eterna, confio, pois tu és fiel, pois tu és fiel. Oh Deus, eu te preciso, preciso de ti. Tu és a rocha eterna, confio, pois tu és fiel, pois tu és fiel. Sim, é fiel. Ouve os seus filhos e ainda ouve. Deus é o mesmo, Deus é o mesmo. Orações respondeu e ainda responde. Deus é o mesmo. Declare isso. Deus é o mesmo. Tudo sempre proveu e sempre proverá. Deus é o mesmo, Deus é o mesmo. Com poder se moveu e ainda se move. Deus é o mesmo, Deus é o mesmo. Curou enfermos e ainda cura. Deus é o mesmo, Deus é o mesmo. Foi o Deus Salvador e ainda salva o Senhor. Deus é o mesmo, Deus é o mesmo. Oh Deus, eu te preciso, oh Deus, eu te preciso aqui, preciso de ti. Tu és a rocha eterna, confio, pois tu és fiel, pois tu és fiel. Oh Deus, eu te preciso, oh Deus, eu te preciso aqui, preciso de ti. Tu és a rocha eterna, confio, pois tu és fiel, tu és o nosso Deus. Aleluia, tu és fiel à tua palavra, e ela não muda e nunca mudará, e nunca mudará, Senhor. Cativos libertou e nele livre sou. Deus é o mesmo, Deus é o mesmo. Tocou leprosos, sinto o seu tocar. Deus é o mesmo, Deus é o mesmo. Eu clamo ao seu Santo Espírito e o de vida hoje vem me encher.
das coisas maravilhosas que o Senhor fez. Você é um instrumento vivo, e nesta extensão do louvor nós vamos louvar o Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas, porque louvar também é ato, é uma ação. Então eu só não falo, mas eu vivo aquilo, eu abençoo, eu obedeço a palavra do Senhor. E isso é maravilhoso. E na palavra do Senhor diz para nós trazermos os dízimos, as ofertas à casa do tesouro, para que haja mantimento nesta casa, para que vidas sejam abençoadas. Nós somos instrumentos vivos na mão do Senhor. Olhe para a sua direita e para a sua esquerda. Olha o instrumento vivo. Você é um instrumento vivo, eu sou um instrumento vivo. E nesta hora, com nossos corações alegres, nós vamos abençoar, porque tem vidas clamando. E nós vamos abençoar essas vidas, porque os recursos que nós depositamos nesta casa abençoam outras famílias, abençoam outras vidas, e nós fazemos parte disso. Isso é maravilhoso. Que você possa entender, ter entendimento, que aquilo que eu deposito diante do Senhor, vidas são alcançadas, e vão se render aos pés do Senhor, como um dia eu fiz e como um dia você fez, porque portas estavam abertas. Quando eu tinha 16 anos lá atrás, uma porta estava aberta e eu entrei. E hoje eu estou aqui para a honra e glória do Senhor. Deus é o mesmo. Ele foi fazendo. E se eu contar meu testemunho de como eu era e como eu sou, Senhor, se não for o Senhor, eu já teria sido consumida. Mas aprove ao Senhor de estar comigo e me colocou de pé. E te colocou de pé também. Isso é maravilhoso. Que você possa entender, estar com o seu coração grato nesta manhã, porque a gratidão move os céus. A gratidão move o coração de Deus. E você tem que entender isso. Não reclame pelas coisas que você não tem, mas agradeça por tudo que o Senhor tem feito. Porque Ele não tem deixado ninguém aqui está sem roupa, ninguém aqui não está alimentado, porque o Senhor tem provido. Ele proveu e prove hoje. Ele provê hoje na tua vida. Ele faz grandes coisas, e nós temos que entender e agradecer as bênçãos que o Senhor tem derramado. Olha o céu, que maravilhoso. Olha a alegria que o Senhor tem para derramar nas nossas vidas. Nós muitas vezes ficamos melancólicos, ficamos pensando naquilo que nós não temos. Olhe para frente. Nós não temos contemplado a beleza que o Senhor tem feito, porque muitas vezes nós estamos, tem um celular aí? Estamos encurvados só aqui, ó. É isso daqui que nós fazemos todo o tempo. Estamos ficando até corcunda. Arrume a sua postura e olhe para o alvo. É de lá que vem o socorro, e é de lá que virá o socorro para outras nações também, através do meu recurso, do seu recurso. Endireite, se endireite, coloque na postura de um varão, de uma varoa, e olhe para o alto, da onde que vem o socorro. E o socorro vem do Senhor, que fez todas as coisas. Você pode aplaudir ao Senhor por isso. Ele fez todas as coisas. Ele é um Deus fiel. Ele é um Deus fiel. Ele é o mesmo. Nós vamos dizimar e ofertar agora. Os voluntários vão estar passando com os envelopes. Tem os dados bancários na tela, o QR Code atrás dos bancos. Que você possa fazer com entendimento. Com entendimento. É maravilhoso isso. Deus de poder e glória, nós nesta hora declaramos que o Senhor é o mesmo, como nós acabamos de louvar. O Senhor é o mesmo em tudo, Deus. O Senhor é um Deus fiel, um Deus, Pai, presente em nossas vidas. Um Deus tremendo, Pai, que faz coisas que muitas vezes nem imaginamos, Deus. Mas o Senhor, Pai, é um Deus que nos surpreende. E nesta hora, Pai, nós queremos entregar os nossos dízimos, as nossas ofertas diante do Teu altar, com os nossos corações alegres, Senhor. Com os nossos corações regozijando, Pai, por fazer parte desta obra, Senhor. Nós depositamos aqui, Senhor, os nossos dízimos e as nossas ofertas, porque Tu és um Deus fiel e não falha, Deus. Nesta hora, abençoa cada um que está aqui, Senhor. Abençoe, Pai, com todas as sortes de bênção, Senhor, porque a Tua bênção, Senhor, não traz dores, Senhor. A Tua bênção traz alegria, traz recompensa.
conforto, Pai. Traz a paz, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. E que haja, Senhor, celeiros fartos, Senhor, e que nós possamos administrar, Senhor, com inteligência, tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. E nós declaramos: o Senhor é o mesmo, o Senhor fez e o Senhor ainda faz. E nós cantaremos, Senhor, tudo que o Senhor tem feito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Oh Deus, de ti preciso. Oh Deus, de ti preciso aqui. Preciso de ti. Tu és a rocha eterna. Confio, pois tu és fiel. Pois tu és fiel. Oh Deus, de ti preciso. Oh Deus, de ti preciso aqui. Preciso de ti. Tu és a rocha eterna. Confio, pois tu és fiel. Pois tu és fiel. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Queridos, não vou pregar, tá? Pode tomar o seu assento. Quem sabe um dia, né? Louvado seja Deus. Vamos aos recados de hoje. Amém? Vocês estão felizes na casa do Senhor? O Senhor se faz presente em todos os detalhes, né, queridos? Aleluia. Recados de hoje: QG da oração, toda segunda-feira, 12h45. É a nossa igreja em oração, 15 minutinhos, queridos. Na hora do almoço você pode acessar. O link é publicado no Stories do Instagram da igreja e no grupo do WhatsApp, tá bom? Então você acesse, tem um tempo com Deus. Esse tempo é importante para você iniciar a sua semana. QG da oração também dos Kids, segunda-feira, 8 horas da noite, tá? Então as crianças orando também 8 horas da noite, os papais colocando os filhos, as vovós colocando os netos, e eu tenho certeza que está sendo abençoado os seus filhos, os seus netos, os seus sobrinhos, em nome de Jesus. O QG da oração dos Adolas é após aqui o culto. Acabou o culto, o pessoal chama aqui para ter um momento com Deus na presença do Senhor, amém? Aviva IAR, queridos, Aviva IAR toda quinta-feira, 8 horas, presencial e online. O que o Senhor tem feito em palavra, em presença de Deus é tremendo. Então, você é o nosso convidado no meio da semana para participar deste momento maravilhoso na presença do Senhor. Então, quinta-feira, toda quinta, 8 horas da noite, presencial e online. Amém? Ação de inverno, querida, a nossa ação de inverno, ela continua. Você sabe que está tendo um tempo de frio, muito frio. Então, a nossa ação, ela vai até o dia 31 de julho, tá bom? Então, se você puder, em nome de Jesus, Deus tocar no teu coração para você abençoar, a gente vai ficar muito feliz. E não somente com materiais, mas em oração. Orem por este povo. É uma situação muito difícil e eu tenho certeza que Deus pode tocar no coração deles. Então, a gente está arrecadando meia, toucas e roupas de frio, tá bom? A gente tem uma caixa ali no final do salão. Você pode deixar lá a sua doação em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Acampa IAR, queridos. O pessoal já conhece e a gente vai continuar falando para abençoar vidas aí dos adolescentes e das crianças. Acampa IAR para crianças de 7 a 12 anos e adolescentes de 13 a 18. O local vai ser na Serra da Cantareira, vai ser maravilhoso. Do dia 28 ao dia 30 de novembro, tá bom? O valor é de R$600. Queridos, dá para parcelar. Você pode parcelar aí em quantas vezes você quiser, eu não sei quantas vezes você quiser. Pode, vou parcelar em 1000 vezes. Deus abençoa, querido. Então, você pode abençoar a vida do seu filho, eu tenho certeza que vai ser maravilhoso, tá bom? Para maiores informações, procure a equipe do IAR Kids. Amém? EBF 2025. Isso mesmo, vai começar agora e vai ser no dia 26, no sábado, das 10 às 6, para crianças de 2 a 12 anos, tá bom? O evento é gratuito, vai ter muita brincadeira, vai ter muita presença de Deus, eles vão ser ensinados e eu tenho certeza também que o Senhor estará aqui. Então marca essa data do dia 26, sábado, das 10 às 6, para crianças de 2 a 12 anos. Evento gratuito, tá? Inscrições pelo Simpla. Maiores informações, procure o IAR Kids e eles vão te ajudar. Amém? Mais um recado do IAR Kids.
começou a venda das packs de atividades das crianças, queridos. Então, papais, já se programem. O valor é de R$25 para o próximo semestre. Então, é muito importante esse estudo bíblico para a sua criança aprender mais de Deus. Então, investa no seu filho. Só R$25 é menos que um Big Mac. Não posso fazer propaganda, mas você pode abençoar a vida do seu filho. Amém? R$25 você procura a Thaís Vicente. Cadê a Thaís Vicente? Está por aí? Está aí? Glória a Deus. Ela está ali no final. Você procura ela e aí você adquire as suas packs de atividades para suas crianças. Amém? Glória a Deus. Casais e ar, nós temos vídeo. Aplaudir ao Senhor a vida dos casais aqui da igreja, amém? Glória a Deus, queridos, foi incrível ontem o que aconteceu aqui, e eu tenho certeza que você não pode ficar de fora, né? Cadê os casais aqui da igreja? Glória a Deus, que Deus abençoe a vida de vocês, abençoe a vida do André e da Selma, uma organização maravilhosa, e eu tenho certeza que vai ter mais encontros aí, então você fique ligado no grupo dos casais da igreja, amém? Glória a Deus, queridos, olha, eu vou falar uma coisa para você, a gente está preparando algo maravilhoso aqui, a gente está em ensaios, imersão, glória a Deus, queridos, criem expectativas, preparem o seu coração para o que o Senhor vai fazer neste lugar, não que Ele não faça todos os dias da nossa vida, todos os cultos aqui, mas o imersão é algo que o Senhor vai tocar no seu coração lá no fundinho ali, onde você está tentando não deixar a porta aberta, mas Ele não vai escancarar, Ele vai bater, Ele vai falar, eu posso entrar. Então, em nome de Jesus, grava essa data do dia 19/7, sábado agora, 6h30, crie expectativas na presença do Senhor, amém? Quantos vão vir aqui no Imersão? E traga o seu convidado, amém? Glória a Deus. Convidado em casa, querido, hoje é especial, porque vem um amigo meu aqui, ele já está ali me olhando, ele joga bola comigo, e eu estou muito feliz que ele veio aqui na casa do Senhor, amém? Eu vou pedir para você se colocar de pé. É o meu amigo Carlos e vamos aplaudir ao Senhor a vida do meu amigão do peito. Deus abençoe, Carlos. Seja muito bem-vindo. Você é a resposta das nossas orações e é um prazer imenso receber você aqui. Deus abençoe vocês. Amém. Glória a Deus. Vou ler um testemunho aqui. Como foi falado desde o começo, cantem e contem as maravilhas que o Senhor tem feito. Então, abra tua boca e conta teu testemunho em nome de Jesus. Amém? Em 2023, sofri um acidente e quebrei a patela. Fiquei 7 meses afastada do trabalho. Mas foi nesse deserto que vivi um profundo encontro com Deus. Deus moldou meu caráter e curou as áreas do meu coração que eu nem sabia que precisava de restauração. Quando voltei ao trabalho, o ambiente estava insuportável. Discussões, divisão, super tóxico. Ia ao trabalho chorando, pedi a Deus que me tirasse dali. E Ele me ouviu. Levou-me para uma nova loja como freelancer, com pessoas incríveis. Foi um respiro de paz. Ao fim do seguro-desemprego, fui colocada em uma função de confiança. Mas após 3 meses, cobrindo outra funcionária, fui dispensada, pois não havia vaga para fixo. E foi aí que os ventos começaram a soprar, mais fortes. Eu desempregada e meu marido que havia deixado o CLT para seguir o seu sonho de tatuador. Investimos tudo no sonho dele. E no meio dessa recuperação eu o apoiei, dizendo, vamos passar por isso juntos. Deus é conosco. Quando os clientes diminuíram, meu marido se recusou a parar. Começou a pintar salas, lavar sofás, pintar tapumes de obra, fazendo tudo com dignidade e esforço. Ele nunca reclamou, e eu mesmo, sem emprego fixo, ajudei como pude, trabalhando aos sábados, nas obras com ele, e com muito esforço e com o coração. Enquanto isso, eu buscava vagas, de dia e de noite. Fiz entrevistas, cursos de especialização, e assim, nada.
Pedi a Deus que me desse um trabalho em que eu não precisasse abrir mão da minha vida com Ele, dos cultos de quinta e de domingo também. Passei por dificuldades, chorei em silêncio, me questionei, será que estou fazendo o suficiente? Mas Deus sempre falando em todas as pregações para eu confiar e descansar. Ele usou pessoas para nos ajudar, familiares, amigos, a igreja e até mesmo desconhecidos. Nunca faltou um pão, um desodorante, uma mistura. O céu se moveu ao nosso favor. Até que um dia, numa madrugada, achei uma vaga incrível aos meus olhos. Marquei a entrevista e no dia anterior me machuquei novamente. Bati o joelho e meu ombro saiu do lugar. Mas pela força de Deus fui. Não passei para a vaga inicial, mas gostaram do meu perfil e me encaminharam para uma outra oportunidade. Fiquei no banco de talentos da empresa esperando a porta abrir. Eu sempre orava a Deus assim: Senhor, eu quero, mas só quero se for da sua vontade. Então ganhei um presente, o jantar de casais, e contei esse testemunho no grupo de casais. Dali uma irmã me chamou e disse que havia uma vaga de emprego com uma amiga dela. Ela me passou o contato e eu fiz entrevista na segunda-feira e pediram para me dar uma semana a resposta. Mais tarde, na mesma segunda-feira, recebi a ligação dizendo que eu havia sido aprovada para a vaga daquela empresa que eu queria tanto. E que eu já esperava há um mês. Então, rapidamente, entrei em contato com a pessoa da nova entrevista, expliquei a situação e disse que eu desejava essa nova vaga. Pois era muito mais do que eu queria e mais do que eu imaginava. Bem melhor do que aquela vaga que eu esperava há um mês. Recebi a notícia de que também havia sido aprovada para essa vaga e comecei o treinamento logo na terça. Hoje meu trabalho é de secretária de uma cirurgiã vascular, no modo híbrido, 2 dias presenciais, o resto em casa. Não atrapalho os meus cultos de quinta e nem de domingo. Tenho sábados livres para fazer cursos, reuniões e cultos da igreja. Muito mais do que eu pedi, mais do que eu esperei e mais do que eu imaginei. Deus me surpreendeu demais. Eu declaro, Deus é fiel. Mesmo quando tudo parece escuro, Ele sustenta. Mesmo quando não vemos saída, Ele preparou o caminho. Toda a glória seja dada ao Senhor, que cuida, que provê, que nos surpreende com sua fidelidade. A luta foi grande, mas maior é o nosso Deus. Aleluia, aplauda o Senhor. Fique de pé, Dani, seu esposo, varão valoroso, que não reclamou, trabalhou duro e hoje eles veem a resposta do Senhor. Que Deus abençoe ainda mais, que cresçam ainda mais, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, Deus é bom. Obrigado, Dani, por compartilhar. Grandão, a gente chama ele de grandão. Visto, você já percebeu, né? Ele é uma pessoa pequena, discreta. Deus abençoe vocês, viu? Que seja um tempo novo, de muita presença de Deus, salvação nessa casa, de resposta, de milagres ainda maiores, em nome de Jesus. Amém? Vocês estão bem? Estão felizes? Cheios da presença de Deus? Dispostos a ter mais de Deus? Então feche seus olhos e vamos orar. Pai, nós te agradecemos por essa manhã, uma manhã tão linda da Tua presença. E é o Senhor quem fala a nós, é o Senhor quem ministra ao nosso espírito, é o Senhor quem nos ensina. Nós pedimos, fala conosco, fala comigo, fala com a Tua igreja, fala com os Teus filhos, porque nós desesperadamente necessitamos ouvir a Tua voz, é a Tua direção com clareza. Que todos aqui saiam, Senhor, cheios de conhecimento, cheios do poder de Deus, de palavras, de conhecimento, de sabedoria, discernimento, de espírito, conhecendo a mente e o conselho de Deus para os seus próximos dias. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. O tema da palavra dessa manhã é uma igreja em chamas. Igreja em chamas. E eu quero falar sobre o livro de Atos. O livro de Atos, ele nos fala sobre o nascimento e a expansão da igreja. O autor do livro de Atos
é Lucas, que também escreveu o seu próprio livro, e é o segundo livro escrito por esse homem, por esse apóstolo, discípulo de Jesus. E no início de ambos os livros, Lucas, ele menciona um discípulo chamado Teófilo, a quem ele escreve essa carta de Atos. Lucas está escrevendo para Teófilo para registrar naquele momento um relato histórico do nascimento, o crescimento e a expansão da igreja de Jesus até os confins da terra. Então veja, Atos dos Apóstolos é o livro que relata principalmente os atos de Pedro e os atos de Paulo. Você pode dividir esse livro em dois, do capítulo 1 ao 12, falando especificamente sobre o apóstolo Pedro, e do 13 ao 28, falando sobre a expansão da igreja através do apóstolo Paulo. Então Pedro está representando nesse livro a base da igreja, e Paulo, como homem explosivo que era, representando a expansão, a explosão, o crescimento da igreja de Jesus, não só em Samaria, Judeia, não só em Jerusalém, mas por toda a Ásia. A palavra de Deus diz que ele chegou até Turquia, Grécia, Itália, em vários países onde ele expandiu, alcançou várias vidas através dessa igreja que nasceu lá em Éfeso, no livro de Atos, como Lucas relata para Teófilo. Eu quero que você abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Atos. Eu peço toda a sua atenção, discrição, reverência, temor à leitura da palavra de Deus. Amém? Atos, capítulo 1, nós vamos ler dos versos 1 ao verso 8. Diz assim: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, ou seja, da morte e ressurreição de Jesus, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Verso 5: pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Diga glória a Deus. Queridos, veja, existem muitos livros, muitos teólogos, muitos coaches, muitos empreendedores, muitos treinadores de pessoas que acreditam piamente que detêm todo o conhecimento do que é a igreja do Senhor. Na visão dessas pessoas, o crescimento delas, e segundo os seus próprios livros, a igreja se dá como um negócio, deve ser administrada como uma empresa. Na visão dessas pessoas existem métodos, e eles expandem e explanam os seus métodos como se fossem a razão de o crescimento de uma igreja. Mas a palavra do Senhor diz que a igreja não pode ser um negócio, porque a igreja é o corpo vivo de Deus. A igreja não pode ser administrada como negócio, porque nós estamos falando do corpo do Senhor, do corpo de Jesus. O homem, ele não constrói a igreja, é Deus quem constrói a igreja. Não são métodos de crescimento que fazem uma igreja encher e crescer. E aqui eu quero trazer 3 coisas que
nós vamos ver e aprender à luz da palavra de Deus do que é essencialmente uma igreja bíblica. E o primeiro ponto é a pessoa mais importante da igreja. A pessoa mais importante da igreja, e vamos deixar isso bem claro desde o início. A pessoa mais importante da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Você já nos ouviu falar por dezenas de vezes, nós não somos os pastores da IAR, nós somos pastores na IAR, porque o pastor da IAR é Jesus. Essa igreja é dele, essa igreja pertence a ele. Ele é e sempre será a pessoa mais importante dessa igreja. Porque se ele não é a pessoa mais importante da igreja, então a igreja não é igreja. Não faz sentido os nossos ajuntamentos. Veja, queridos, o pastor não é a pessoa mais importante da igreja. Os fundadores dessa igreja não são as pessoas mais importantes da igreja. Nós não temos cadeiras cativas ou especiais para pastores. Qualquer um senta em qualquer lugar nessa igreja. E se faltar lugar aí, sobe no altar e senta aqui também. Porque não temos cadeiras cativas. Cadeiras melhores, com cores vibrantes, para os pastores, para os líderes, porque nós não somos importantes. A pessoa mais importante dessa igreja é invisível aos olhos, mas é real no coração, e o nome dele é Jesus, o Cristo ressurreto. E a igreja é um corpo com uma única cabeça. Tem vários cabeções por aí. Se tem algum do seu lado, não olhe para ele agora. Mas tem vários cabeções que se intitulam senhores da igreja, donos da igreja. E veja o que diz Efésios capítulo 1, dos versos 20 ao 22. Diz assim a palavra do Senhor: esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo o governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Veja isso agora, verso 22. Deus o colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja. Diga para quem está do seu lado, não é você o cabeça dessa igreja. Você é no máximo um cabeção. Porque o cabeça dessa igreja, o dono desta casa, não leva o seu nome. O nome dele é Jesus. Ele é a pessoa mais importante desta casa, desta igreja, da IAR. E eu quero trazer um lembrete crucial, que é um ponto vital do cristianismo. Jesus Cristo está vivo. Eu vou repetir porque tem crente dormindo. Jesus Cristo está vivo. Queridos, e Lucas disse isso após Jesus Cristo ter morrido e ter aparecido vivo aos seus discípulos. E no texto que nós lemos diz que através de provas irrefutáveis, por durante 40 dias, Jesus andou pelas ruas da cidade. Alguns estudiosos dizem que mais ou menos 500 pessoas viram o corpo de Jesus em carne e osso, ressurreto da morte, para testemunhar: Jesus Cristo está vivo. E sabe o que é mais interessante? Que os evangelhos, os 3 primeiros livros do Novo Testamento, eles terminam com essa afirmação: Jesus está vivo. E após essa afirmação, começa o crescimento, o nascimento e a expansão da igreja. E veja, esse é o motivo principal pelo qual Jesus é e sempre será a pessoa mais importante dessa igreja. Sabe por quê, queridos? Ninguém pode fazer o que ele fez. Ninguém pode fazer o que ele faz. O cristianismo é a única religião fundada da morte. Já parou para pensar nisso? Da morte. Jesus ressurreto anda pelas ruas da cidade, onde mais ou menos 500 pessoas dizem: será que é um fantasma?
Mas os mais próximos dizem: não, é o poder de Deus, tirou Jesus daquele túmulo. O túmulo está vazio. A nossa religião, queridos, o cristianismo, ela nasceu da ressurreição de Jesus. E se você está tomando nota, anote isso. O túmulo de todos os outros que se intitulam deuses, donos e cabeças da igreja, estão cheios dos seus restos mortais. Mas o túmulo do nosso Jesus está vazio. O túmulo de Buda está lá cheio com seus restos mortais. O túmulo de Confúcio, o túmulo de Maomé está com seus restos mortais. Mas o túmulo de Jesus, e no exato momento em que nós precisamos dele, ele não sai mais do lugar da morte, porque ele está vivo. No exato momento em que eu preciso, que você precisa, que a igreja clama pelo nome dele, ele não vai sair de um lugar distante para nos procurar. Ele já está aqui. Ele já está em nosso meio. Ele já está em nós. E é interessante esse paradoxo que existe, porque nós convidamos Jesus para fazer morada. Não é isso? E não somente uma passagem, não somente uma habitação, mas fazer morada. E a partir do momento que ele entra para fazer morada, ele se torna a própria casa. E aí é nós que habitamos nele. Essa é a beleza do Evangelho. E é por isso que Jesus pode, com toda autoridade e ênfase, declarar: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim, porque somente Ele venceu a morte, somente Ele venceu o inferno, somente Ele venceu a sepultura, e somente Ele, de todos os outros, permanece vivo para todo sempre. O livro de Atos, ele não mostra apenas a pessoa mais importante da igreja, mas ele mostra também, e é o segundo ponto, o poder mais importante da igreja. Alguém arrisca dizer qual é o poder mais importante da igreja? Se a pessoa mais importante da igreja é o Salvador, então o poder mais importante da igreja é o Espírito Santo de Deus. O poder da igreja, diga comigo, o poder da igreja é o Espírito Santo. Veja, a figura do Espírito Santo, ela aparece particularmente no livro de Atos, nos primeiros 12 capítulos. E infelizmente nos nossos dias, a terceira pessoa da Trindade, ela tem sido muito negligenciada ao longo das histórias. Nós estamos preparando uma série de sermões só para falar sobre o Espírito Santo. Todos os seus símbolos, todas as suas ênfases, e demonstrando o grande poder que ele carrega. Vai ser fenomenal, vai ser lindo, se prepare. E a Bíblia nos ensina que o maior poder da igreja é sempre encontrado no grande poder do Espírito Santo. Com a sua Bíblia aberta em Atos ainda, leia comigo Atos capítulo 1, verso 4. Nós já lemos esse texto, mas vamos ler novamente. Ele diz assim: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Agora veja, queridos, pouco antes de Jesus ser assunto, de ascender, de subir aos céus, ele disse para os discípulos: vão para Jerusalém e permaneçam em Jerusalém até que a promessa se cumpra. E qual promessa era essa? De serem cheios de forma sobrenatural do Espírito Santo de Deus. E continua o texto no versículo 5 de Jesus dizendo: pois João batizou vocês com água, mas vocês receberão o batismo do meu Pai através do Santo Espírito, e vocês serão cheios do poder dele. Então diga comigo: o maior poder da igreja é o Espírito Santo.
Agora vá mais adiante no verso 8, Jesus diz o quê? Vocês receberão. O que eles vão receber, irmãos? Mais alto, por favor, se você acredita. Vocês receberão o quê? Poder. A igreja precisa acordar. Porque está falando poder no sentido literal da palavra. Nós precisamos ter mais milagres, mais testemunhos para contar. Nós precisamos de maior e intensa manifestação da presença de Deus. Não rituais vazios. Não movidos por sentimentos ou emoções. Deixa eu ver como se portam para eu copiar. Não. Algo que é extraordinário, mas que também é pessoal, onde você extravasa, você deixa escapar o poder que você carrega através do Espírito Santo. Nós precisamos entender isso. Efésios 1:13 diz que nós somos selados pelo Espírito Santo. Eu falei pouco tempo atrás sobre o selo do anel real, a marca que fica distintiva sobre o selo, sobre a carta, sobre qualquer outro tipo de objeto. E sobre o seu corpo existe um selo, chamado Espírito Santo de Deus. E se você creu em Jesus como seu Senhor e Salvador, um dia na sua vida, tenha certeza, o Espírito Santo também mora dentro de você. O Espírito Santo, esse poder da igreja também está dentro de você. Por favor, diga amém. Não é possível que você não está me entendendo. É esse o poder que você carrega. É isso que está dentro de você, não um objeto, mas a pessoa da Trindade com todo o seu grande poder, o Espírito Santo habitando em homens e mulheres para torná-los cheios do poder de Deus. É isso que você carrega, queridos, mas você precisa entender algo. Diga comigo, eu preciso entender algo. Bate na sua cachola para ver se você acorda, em nome de Jesus. Bate aí na sua cachola, menino. Isso, tem gente que não quer bagunçar o cabelo, bate aí em nome de Jesus. Você precisa entender isso nessa manhã. Deus não nos dá, Deus não te dá o Espírito Santo simplesmente por dar. Ele quer te equipar com esse poder de Deus. O Espírito Santo desceu sobre os discípulos, não somente para descer, mas para que eles fossem cheios. E a partir da descida do Espírito Santo de Deus, eles foram tomados de forma sobrenatural. E grandes milagres começaram a acontecer. E próprio Jesus disse: vocês farão milagres ainda maiores que os meus. Meu irmão, é isso que você carrega. Você está entendendo? Pelo amor de Deus, não é possível. Você está entendendo? É esse poder que você carrega. O próprio Jesus disse: vocês farão milagres maiores que os meus. É isso que nós somos como igreja. O poder da igreja está em nosso meio. Você precisa acordar nessa manhã. Você precisa acordar para essa vida, para essa igreja. A pessoa mais importante, o poder mais importante que nos impulsiona, que nos faz viver milagres. Palavras de sabedoria, palavras de conhecimento, conselhos, discernimentos de espírito. A mente e o conselho de Deus já foi liberado sobre nós. Nós precisamos nos mover e ar. É esse poder que você carrega. Não é na sua força, não é do seu jeito, mas é no poder do Espírito. Os cristãos da igreja primitiva, até os desconhecidos, foram tomados por esse mesmo poder. E eles foram usados em milagres. Eles foram usados para expandir a igreja. A maioria dos nomes não são citados na Bíblia, mas foram usados. Esse é um grande sinal que não é o meu nome que importa, não é o seu nome que importa. Lembramos de alguns heróis da fé, porque a Bíblia faz questão de mencioná-los, mas os nomes deles também não são os mais importantes, porque eles estão firmados, estavam, e nós também estamos, na pessoa mais importante da igreja, que disse antes de subir aos céus e falar: olha, eu vou subir, vou voltar para casa, eu vou preparar muitas moradas. Irmão, muitas, tem para mim e para você. E vai ser casa boa, viu? Eu imagino. Andando pelas ruas de ouro, de cristal. E ele disse: mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou deixar o meu Santo Espírito com vocês. Vocês não ficarão sozinhos.
É o Espírito Santo de Deus que nos torna capazes de fazer coisas que sem Ele nós nunca conseguiríamos fazer. Deus quer usar você. Deus não quer usar só o pastor. Quem está com o microfone é o que é o usado da vez, é o importante da vez. Não, Deus quer usar você. Pastor, mas meu nome não vão se lembrar. Melhor ainda, irmão, porque quando você morrer, seu nome vai morrer junto. A gente não está aqui preservando a nossa reputação, a gente está aqui honrando a memória, o nome, o sacrifício, a ressurreição de Jesus. E é por causa dele que nós estamos nos movendo. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida nessa manhã. Graças a Deus que tem alguém que diz amém. Você vai receber em nome de Jesus. Você vai ficar impressionado com a forma como as palavras vão fluir da sua boca. No meio das suas dores, nos seus piores dias, Deus vai falar: é assim que eu vou te usar. Porque o meu poder se aperfeiçoou na sua dor, na sua fraqueza. É onde eu cresço, é onde eu mostro quem eu sou. O Deus da sua vida. Mas Deus, eu não sou digno, vão se esquecer do meu nome. Deus vai dizer: é dessa forma que vai acontecer, porque eu sou o mais importante. Mas você carrega o poder, o grande poder do Espírito Santo de Deus. E é por isso que eu te uso, é por isso que eu te levanto, é por isso que você abre a sua boca e as palavras fluem, palavras proféticas, palavras de vida, porque o grande poder do Santo Espírito está levantando a igreja apostólica Resgate nessa manhã. E se você crê, diga amém. E a palavra de Deus continua dizendo que é o Espírito Santo quem convence do pecado, do juízo e da justiça. Você pode perceber, queridos, ultimamente eu tenho me tornado muito chorão. Isso começou a acontecer depois que eu me tornei pai. Eu era um homem duro. Alguns dizem: pastor, você ainda é. Não, mas eu era mais. Você fala: pastor, então você era ruim demais. Sim. Mas depois que eu tive filhos, irmão, tenho medo até de montanha-russa, de parque de diversão infantil. Comecei a chorar por qualquer coisa, mas teve algo sempre que me tocava profundamente. Eu acredito que você também já deve ter percebido a mudança no ambiente quando isso acontece. Quando um pecador, através do poder do Santo Espírito de Deus, entrega a vida a Jesus, um temor desce sobre a igreja. Você pode perceber, todo mundo fica quietinho. O pastor pede para fechar os olhos, mas você fica assim, ó. Quem é que vai se entregar a Jesus? E quando alguém levanta as mãos, meu coração é tomado por uma euforia santa tão grande, que a vontade é de sair correndo, pegar aquela pessoa no colo e falar: vamos logo para o colo do Pai. Se joga nesse altar aqui, porque o temor à presença de Deus transforma o ambiente, e é para isso que nós existimos, Iar. Esse ambiente precisa ser dessa forma, continuamente dessa forma, não transformado por uma situação, não transformado por uma ocasião, mas transformado pelo grande poder do Espírito Santo de Deus. Nós iríamos projetar uma frase, mas deu algum problema lá. Daqui a pouco volta, senão a gente manda para você depois no grupo da IAR. Mas se você estiver tomando nota, anote isso. Fomos chamados para sermos testemunhas de Cristo. Como é possível? Através do Espírito Santo. Ele é o maior poder da igreja. Você pode dizer para mim agora, porque eu acredito que você já aprendeu a lição. Quem é a pessoa mais importante da igreja? De quem é o poder mais importante da igreja? Glória a Deus, vocês são bons alunos. E isso nos conduz... Ah lá, está lá a frase, irmão. Pode anotar agora com mais calma. Tira a foto. Que tem gente que fica como na época da escola pedindo: repete por favor, professor. E você repete 5 vezes e ele ainda não anotou. Então está lá. Fomos chamados para sermos testemunhas de Cristo. Como é possível? Através do Espírito Santo. Ele é
o maior poder da igreja. Isso nos conduz ao terceiro ponto nessa manhã, que é o propósito mais importante da igreja. Alguém arrisca dizer? Qual é o propósito mais importante da igreja? Alguém gritou ali? Esse aluno vai receber 10. Foi você, Vitinho? Vai receber nota boa. O propósito mais importante da igreja são as almas. Agora eu vou perguntar de novo, e você, como aquele que colou um dia na sua vida, porque eu imagino que você já deve ter colado, sim ou não? Não? Ó, só a irmã aqui foi sincera, falou sim, pastor. Qual é o propósito mais importante da igreja? Os discípulos de Jesus, eles achavam que naquele momento eles teriam uma vida tranquila. Porque Jesus disse para ele, olha, eu vou voltar para o Pai, mas eu vou deixar o Espírito Santo com vocês. E um dia eu vou restaurar por completo o reino de Israel e todas as nações que se chamam também pelo meu nome. Naquele momento da história, os discípulos acharam, poxa, agora é só descansar. Esperar que Jesus volte e restaure o reino de Israel. E a gente vá morar com ele na morada celestial. E eles tiveram a ousadia, irmão, que tem discípulo ousado, não tem? Eles tiveram a cara de pau perguntar, mas Jesus, conta aí, só pra gente, quando é que você volta? Quando é que você vai restaurar o reino de Israel? Porque na véspera eu arrumo minha vida. Uma semana antes eu começo a trabalhar pro reino que nem doido. Aí Jesus dá uma resposta bem educada. Não interessa. Não compete a vocês saber os propósitos do meu Pai. Mas enquanto isso, sejam minhas testemunhas. Sabe o que isso quer dizer, queridos? Que Jesus é o dono da igreja. O Espírito Santo é o poder mais importante da igreja. Mas a mão de obra somos nós. Jesus estava dizendo para aqueles homens, vocês não vão ficar sentadinhos, confortáveis, esperando o cumprimento da promessa. Vocês vão ter que levantar, arregaçar as mangas e partir por trabalho. Porque o meu Pai também conta com vocês. E a mais para frente o texto diz que a seara está branca, está pronta, preparada para a colheita. Queridos, Jesus disse, o meu reino vai ser edificado. Mas vocês são esses trabalhadores para que esse reino cresça. E eu quero deixar uma pergunta muito importante para você. O que você tem feito para que esse reino se expanda e cresça? Ah, pastor, o apóstolo Paulo já foi um desbravador. Ele foi um bandeirante abrindo caminho no meio do mato, pregando até para a árvore. Por isso que o nome dele é citado até hoje. Não todos já ouviram falar de Jesus. Mas você tem sido um pequeno Cristo nos seus dias? Porque a palavra cristão é pequeno Cristo. Fala, pastor, Deus me livre, estou longe de ser igual a Jesus. Não, Deus não te livre, não. Que você seja de fato um pequeno Cristo. Que olhem para você e falem, ele carrega a essência. Ele tem Jesus como dono da casa. Ele carrega o maior poder do Espírito Santo. Mas ele não se omite. Ele não se esconde atrás dos grandes feitos dos antepassados. Porque ele também é nos seus dias carta viva. Ele é testemunha. Ele carrega nele o poder de Deus. E o verso 8 de Atos, quero que você abra a sua Bíblia, por favor, novamente. O texto diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão o que, igreja? Minhas testemunhas. Jesus estava dizendo para eles, vocês não vão ficar parados. Testemunha não fica parado esperando, olha, eu vou olhar para o irmão, ele é uma testemunha, porque ele está ali, esperando o cumprimento da promessa, esperando o mundo acabar em barranco, para ele morrer encostado, dizia minha avó. Porque agora ele só espera. Jesus prometeu, eu sento e espero.
procura uma cadeira confortável, um templo de preferência com ar-condicionado. Não é essa casa no momento, quem sabe um dia. Que tenha uma boa estrutura em todos os aspectos, para que eu, o bonitinho de Deus, o alecrim dourado, fique sentado como uma linda testemunha, esperando que olhem para mim e vejam, olha como ele senta bonito, olha como ele se veste bem. Deve ser uma testemunha de Jesus. É disso que Jesus estava falando. Irmãos, você conhece o fim trágico de Paulo. E provavelmente o mesmo fim nos espera. Ah, pastor, será que eu vou perder a cabeça? Tem crente vivo que já perdeu a cabeça. Está longe das coisas do Senhor. Mas estou falando sobre uma vida dedicada aos propósitos de Deus. Querido, você não nasceu para ser rico. Difícil ouvir amém nessa hora. Você não nasceu para ser o melhor jogador de todos os tempos. Você não nasceu para ser o melhor empresário. Você nasceu para ser testemunha. E pode usar todas essas coisas, amém? Mas você nasceu para ser testemunha. Porque se você conhece o poder que você carrega, como você pode aguentar, irmão, ficar sentado olhando para a minha cara? Deve cansar. Eu sou lindo, minha esposa diz. Tem mais 3 pessoas que concordam, que é minha filha, meu filho e a minha mãe. Achei que a irmã ia falar amém, a senhora não. Ela falou, oh meu Deus. Como se quisesse dizer, tá certo, pastor. Mas eu não nasci para conquistar os meus sonhos. Tem uma canção que diz aí, você nasceu para dar certo. Pela ótica dessa música, Paulo não deu certo. Pela ótica dessa música, Pedro não deu certo. Porque dedicaram a vida a uma causa e morreram de forma trágica. Nem os seus ossos puderam ser juntados com seus antepassados. Ah, pastor, mas eles tiveram uma vida boa, irmão. Você precisa ler os evangelhos. Se você vê a vida de Paulo depois de se entregar a Jesus, você fala, não é possível que isso é a vida de cristão. Ele poderia bater os 2 pés no chão, falar, agora eu me entreguei a Jesus, eu nasci para reinar, eu sou um reizinho. Eu preciso viver bem, os céus me devem isso. Porque é promessa, é Bíblia. Sabe o que os céus te devem, querido? A morte. Mas um dia, a ressurreição com Cristo Jesus. Quem dera Jesus voltasse agora, a gente não passasse por mais sofrimento. Mas eu não sei como vai ser o seu fim, você muito menos desconhece o seu fim. Mas eu sei de uma coisa. Jesus disse para aqueles homens, aguardem em Jerusalém. Porque um dia vocês vão ser cheios do poder do Espírito Santo. E aí sim, vocês sairão de Samaria, de Judeia, de Belém, de Éfeso, e irão até os confins da terra, testemunhando o grande poder que salvou vocês. Esse é o nosso propósito mais importante, igreja. E é por isso que eu choro demais quando um pecador levanta a sua mão, como eu e você já fizemos, e fala, eu quero entregar minha vida a Jesus. Você fala, meu Deus, foi para isso que eu nasci. Foi para ver e viver e participar desse momento. Quantas pessoas você tem testemunhado, Jesus? Quantas pessoas têm ouvido através de você o poder salvador de Jesus? Mas aqui nós estamos lindos, bonitos, perfumados, cacheados ou carecas, confortáveis.
testemunhando para quem também já é testemunha, e não que não seja válido. Isso alimenta, edifica a nossa fé, mas o poder real não é para um prédio específico, não é para um grupo específico, é para toda a humanidade. Querido, você está entendendo o que Deus está falando conosco nessa manhã? Essa é a nossa missão primordial, porque só é testemunha quem está cheio do Espírito Santo. E se você não é testemunha, é porque você ainda não está cheio. Ah, pastor, mas eu fui selado. Mas você tem desprezado esse poder, então. Eu recebi até o batismo com o Espírito Santo. Eu falo em línguas que nem eu sei que eu estou falando, pastor. É um negócio doido, pastor, glória a Deus. Mas o que isso muda lá fora? No que isso tem mudado a sua vida? No que isso tem mudado a realidade da igreja? Queridos, existe uma expectativa de Jesus. E essa missão que Ele nos deu não é uma opção. Coloque para nós, por favor, filha. Deus não nos deu uma opção. Diga comigo, eu não tenho opção. Eu tenho missão. E quem é comissionado não escolhe. Ele faz do jeito que precisa ser feito, querido. E tem gente falando, eu preciso ser um pastor. Eu preciso ser um ministro de adoração e cantar bonito que nem o irmão Walter. Ser cheio da presença de Deus que nem outros líderes que eu tenho na IAR. Aí sim eu serei usado pelo Senhor. Meu irmão, Paulo não tinha microfone. Não tinha palanque, não tinha púlpito, não tinha palco. Era aqui, ó. Vida gerando vida. Vida tocando vida. A palavra sendo compartilhada abertamente. Porque não era para eles uma questão de opção. Será que eu devo fazer? Será que eu não devo? Eu tenho o direito de escolher. Querer só a caixinha de promessas. E a parte da missão eu deixo para outros. Você não tem opção. Diga para quem está do seu lado, você não tem opção. Fala com mais convicção, irmão. Você está com medo de falar para ele? Fala para ele. Ele não vai resmungar, não. E se resmungar, põe na minha conta. Fala, vai falar com o pastor. Incrédulo. Isso é mais do que vir nas manhãs de domingo. Isso é mais do que vir nas noites de quinta. Isso é mais do que participar do imersão. É muito maior que isso. É ser testemunha aberta e franca. E isso começa dentro de casa. Diga, meu Deus. O seu testemunho começa dentro de casa. Porque se você entender a ordem das coisas, o que Jesus disse para os discípulos: aguardem em Jerusalém. Por que, Jesus? Porque vocês vão ser cheios do Espírito Santo. Depois que o Espírito Santo for testemunhado entre vocês, vocês serão enviados. Aqui está a principal lição de casa desse ponto. Ser testemunha começa em casa. Tem familiar seu aí? Dá aquela olhada para ele, canto de olho. Sabe aquele olhar? Porque se você não é testemunha em casa, você não vai ser testemunha em lugar nenhum. Não adianta vir aqui com cara de adorador, um nariz remelento, chorando, aos prantos. Jesus é a coisa mais importante. Se não há testemunho dentro de casa, não passa de conversa. É balela, não é testemunho. Não é o poder grande do Espírito Santo de Deus. A sua casa precisa conhecer o seu testemunho. Aí então você será enviado para a IAR, para a escola, para a faculdade, para as ruas, para as cidades, tomando o Brasil. Alguns aqui serão levados para outras nações, para testemunhar do grande poder de Deus. Queridos, eu viajei o mundo inteiro testemunhando do grande poder de Deus. E esses dias eu estava conversando com Deus. Eu falava, Deus, e aí, Deus?
que a gente tenha esse nível de conversa. Como vão ser os próximos dias? Eu falava, e Jesus, o que vai ser de nós? Aí estava eu no shopping. Antigamente eu gostava de shopping, irmão. Hoje eu vou por causa das crianças. Porque eles pedem. Não é? Faz que sim. E a gente já estava para ir embora. Abriu uma cafeteria nova. Minha esposa falou, vamos conhecer? Eu falei, vamos. Se tem uma coisa que a gente gosta é de tomar café. E tinha uns brindezinhos, chocolatinho também. Tinha uns mimos, né, irmão? E a gente sentou ali para conversar. E conversa vai, conversa vem e tal. E brinca, porque a gente sempre ri da cara um do outro. Às vezes ela fica chateada, mas a gente faz. Depois passa, não é assim? É assim lá na sua casa também? É assim lá? Tem que ter alegria em casa, irmão. Pelo amor de Deus. A pastora Patrícia sabe o que é isso. E ela devolve em moeda dobrada. Se eu te contar os apelidos dentro de casa, irmão, você fala, ninguém vai sofrer de bullying na rua. E a gente estava lá naquela cafeteria e passou um irmão que eu não via há muitos e muitos anos. E ele parou e compartilhou algumas palavras. Falou, Deus me incomodou sobre vocês. E ele falou sobre o Vitor, falou sobre a Luísa. E eu falei, e aí, Deus? Né? E ele falou, e Deus também falou sobre você. Seu chamado ainda não acabou. Aquilo que você achava que era só local, Deus está expandido de novo. Deus está abrindo as portas das fronteiras. Eu não lembro exatamente a palavra, mas é mais ou menos isso, né? Porque Deus ainda quer nos usar. Queridos, o tempo de Deus não passou para você. Ah, pastor, mas eu falhei demais. Que Deus levante outros, porque agora eu sou um velho cansado. Eu penso isso às vezes, irmão. E olha que eu estou só com 45, não parece, né? Obrigado, meu amor. O tempo todo. E eu já cheguei a pensar, Lucas. O Lucas parece mais velho que eu, não parece, irmãos? Que o tempo de Deus tinha passado para mim. E com essa palavra Deus veio me chacoalhar primeiro. Ele falou, vou mexer com você, negão. Como eu disse, a gente tem essa intimidade. Porque eu não acabei. E você também não vai saber o dia do seu fim, nem a forma. Mas enquanto isso, não pare de carregar a minha presença e ser minha testemunha. As palavras do irmão foram doces, suaves, mas eu entendi aquilo como uma faca entrando no peito, dizendo, por que você está parando? Quem te deu a opção de parar? Eu nunca te dei essa possibilidade. É uma missão que você carrega, e ainda que custe a sua vida, vá até o final. Porque a coroa da vida está guardada para aqueles que vão correr toda a corrida, completar a carreira, guardar a fé. E aí sim, a palavra de Deus diz, ao vencedor, não ao desistente, ao vencedor, não aquele que abdica, a coroa da vida. E nós queremos ser coroados com a coroa da vida, sim ou não? Mas nós precisamos entender de uma vez por todas, o propósito mais importante da igreja é a salvação, agora também através de você, através dos seus atos de testemunho, através da sua vida gerando vida. Nós precisamos carregar esse poder de novo, igreja. Nós estamos acomodados assistindo por aí o que Deus está fazendo. Ah, você viu que lindo que Deus fez lá, mas Ele quer fazer aqui também. Você já me viu orar por diversas vezes. Deus, se o Senhor está fazendo algo mundo afora, faz também aqui na minha casa, com o meu povo, com os meus irmãos, com os meus filhos. Não é uma vida ordinária, não é uma vida comum, irmão. Você não é normal. Não é crescer, casar, ter 2, 3 filhos, alguns têm mais.
plantar uma árvore, escrever um livro e depois se aposentar e esperar o fim. Não é para isso. O poder de Deus precisa acordar você nessa manhã, e você precisa se permitir ser acordado. Saia dessa letargia, saia dessa indiferença, arranca a frieza do seu coração, porque uma igreja em chamas não pode ser impedida. Não é modelo de negócios, não é modelo de crescimento, é poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê, e esse poder está em nosso meio, IAR. Acorde, levante, desperte em nome de Jesus. Nós estamos caminhando para o final dessa palavra. Diga, nem foi combinado, né? Mas eu quero fazer algumas perguntas para você. Qual é a coisa mais importante que você tem para falar depois que esse culto acabar? Diga comigo, Jesus. Qual é o assunto mais importante do almoço hoje? Diga comigo o nome dele. Através de quem você vai falar sobre o poder do Espírito Santo de Deus? A igreja é um organismo vivo. Cutuque quem está do seu lado aí. Está vivo, não está? Às vezes parece que não, mas está, irmão. Até aquele de coração gelado está vivo. E se você está vivo, aleluia, tem alguns vivos aqui. Tem gente que parece vivo, mas não está. Vai ser ressuscitado hoje. Quantos aqui assistiram aquele filme antigo, Um Morto Muito Louco? Lembra, irmão? Tocava a música, acontecia. Mas uma coisa linda da igreja é que nós não somos movidos por música. O que vai te levantar hoje, irmão, é o poder do Espírito Santo de Deus. E é por isso que nós vamos declarar com toda força que o poder de Deus, que se aperfeiçoa nas fraquezas, assim como a canção que nós cantamos agora, como fala Walter, Ele é o mesmo, Deus é o mesmo, que ainda salva, que ainda cura, que ainda há salvação, que liberta. Deus é o mesmo, o poder de Deus não diminuiu, meu querido. O que Jesus fez lá na igreja primitiva de Atos, Ele quer fazer algo maior ainda na IAR. Não é um modelo de negócio, porque não somos administradores dessa empresa, porque não existe empresa aqui. É a igreja de Jesus, que sangra, que chora, que sofre, que tem as suas mazelas, os seus erros, mas que está dia após dia sendo ataviada, preparada para o encontro com aquele que é formidável, o desejado das nações. E aqui eu reforço o convite: se eu fosse você, não perderia o imersão por nada. Você que não levantou a mão dizendo se viria ou não, irmão, não precisa levantar a mão, mas vem, porque essa igreja que Jesus está levantando aqui nessa manhã na IAR, não vai ser paralisada, não vai ser contida. Quem anda mais de perto conhece os bastidores da igreja e sabe que a gente tem muita coisa para acertar. A gente tem muita lição de casa para fazer, irmãos. Não somos perfeitos. Você vai encontrar dezenas, centenas, milhares de igrejas, talvez melhores que essa. Mas tem uma coisa que nós não abdicamos: de uma pregação bíblica. E também não abdicamos do poder do Espírito Santo. Ainda que pareça loucura, ainda que pareça fora de uso, ainda que pareça fora de moda, Ele ainda tem poder para salvar. Coloque a última frase para nós, filha, por favor. E eu quero que deixe na tela essa frase enquanto nós vamos orar.
Não, a última, lá no final. Isso. A principal pessoa da igreja, Jesus. O maior poder da igreja, o Espírito. E o principal propósito da igreja, almas. Você pode se colocar em pé em nome de Jesus. Vocês estão prontos, irmãos? Eu estou chamando vocês para viver uma vida que não é mais sua. Uma vida que vale a pena ser vivida. Agora, quando você for tomar qualquer tipo de decisão acerca da sua vida, você precisa se perguntar: Deus, isso está de acordo com o seu propósito na minha vida? Você está entendendo, irmão? Eu vou mudar de casa, Deus está de acordo com o seu propósito na minha vida? Faz parte também do meu chamado? Eu quero fazer um curso, Deus faz parte do seu propósito na minha vida? Eu quero estudar tal área, de que forma isso também concorda com o chamado de Deus sobre a sua vida? Em todas as decisões, em tudo que você fizer, tudo precisa ser movido por esse pensamento. Porque se não concorda com os céus, também não serve para você. Eu falo isso desde relacionamentos afetivos até o lugar onde você vai morar e estudar. Em todas as áreas. Se Deus está te levando, irmão, vai sem medo. Mas se ainda resta dúvida, seja homem e mulher humilde o suficiente para falar: Deus, essa é a tua vontade? O Senhor vai me usar lá no meio daquela faculdade? O Senhor vai me usar no meio daquele curso? Naquela empresa que o Senhor está abrindo porta, eu vou conseguir ser testemunha? Ou eu vou ser massacrado? Porque se não for para ser testemunha, não me leva lá. É para isso que você nasceu, irmão. Você pode ter uma vida digna, com muitos bens e riquezas, mas esse não é o propósito da sua existência. O seu propósito é ser a igreja viva, que não pode ser paralisada. A palavra de Deus diz que ninguém pode parar a igreja do Senhor, nem como indivíduo e nem como corpo. E eu quero te convidar a levantar as suas mãos ao céu, fechar os seus olhos, e nós vamos orar ao Senhor, porque hoje está sendo resgatado aqui o poder da igreja, que vai mudar as diretrizes da nossa vida. Quantos estão comigo nessa? Irmão, porque se não for para ser essa igreja, eu não quero ser igreja nenhuma. Porque se não for para cumprir os desígnios de Deus, eu prefiro não fazer nada. Mas eu sei o chamado que repousa sobre mim. Os meus irmãos sabem o chamado que repousa sobre eles. Não estamos de brincadeira. Não estamos levantando o nosso nome, e muito menos o nome da Igreja Apostólica Resgate. É o nome dele, o qual diz em Efésios: sobre todo joelho, toda cabeça, todos se curvarão ao cabeça da igreja, que é Cristo. Levante a sua voz, as suas mãos, e comece a orar. Agora você vai aguardar esse período na IA, até que seja cheio, revestido do poder do Santo Espírito. Mas à medida que for cheio, você vai para a sua missão, para a missão da sua vida: carregar Cristo encarnado em você. Pai, nós oramos a Ti nessa manhã, porque entendemos o que foi falado, entendemos o que o Teu Santo Espírito quis nos ensinar nessa manhã. E é debaixo desse entendimento, é debaixo desse conhecimento, nós, filhos do Senhor, estamos na Tua casa, na Tua igreja, como noiva do Senhor, dizendo: agora cumpre a promessa que o Senhor fez a Jesus, e nos encha do Santo Espírito de Deus. Se esse também é o seu desejo, meu irmão, abra sua boca, porque você precisa querer. Eu quero por você, mas é necessário que você queira mais do que eu por si mesmo. Abra sua boca e comece a clamar: Espírito Santo de Deus, também repouse sobre mim. Jesus disse: João Batista batizou vocês com água, mas vai chegar o momento que vocês serão batizados com o Espírito Santo da promessa. E é isso que está acontecendo sobre a vida de alguns que estão querendo nessa manhã. Quem dera fosse todos. E se ainda muitos rejeitam, isso não diminui o poder e a intensidade da manifestação da presença de Deus. Basta uma brasa viva,
basta um filho que deseja, basta alguém incendiado, para que a igreja esteja em chamas. Nós somos chamados labaredas de fogo, irmão. E não é sem sentido. Existe propósito nessa frase. Labaredas de fogo, para serem mãos na edificação de uma igreja em chamas. Não é só conhecimento, não é só racional, mas são 5 ministérios ativos, atuantes no meio da igreja do Senhor. Agora, com seus olhos fechados, se existe aí desejo intenso, profundo no seu coração, abra sua boca, irmão. Quero ouvir o som da sua voz. Não que eu valide a sua oração, mas para que todos saibam que também existem outros irmãos e irmãs desejando o mesmo que eles. Abra sua boca, levante a sua voz, porque o poder do Santo Espírito está sendo derramado. Deus, o Pai de todos, é o mesmo. Ele ainda salva, Ele ainda cura, Ele ainda liberta, Ele ainda usa homens e mulheres incapazes, improváveis, e faz deles homens e mulheres de Deus. Eu quero ouvir o som da sua voz nessa manhã. Não foge, irmão, da vontade de Deus. Não se distraia com nada. Que haja reverência e temor. Não saia do templo nesse momento. Vem para dentro, fique aqui e permaneça no lugar aguardando a promessa. Não existe nada mais importante do que esse momento agora. Jesus está te curando da depressão enquanto você é cheio. Ele está te livrando das crises de pânico, de ansiedade, dos medos. Jesus está curando a sua casa, a sua família, liberando salvação enquanto você aguarda o cumprimento da promessa para esses dias. Não são dias vindouros, é para agora, é para esse momento. Você que já é batizado no Espírito Santo de Deus, fale com Deus em línguas estranhas, se comunique com Deus em mistérios. Esse é o seu secreto com Deus, até que sejamos cheios de novo, até que encontremos propósito de novo. Está sendo declarado o fim de toda crise de identidade. Toda inclusão e diversidade mundana está sendo parado agora em nome de Jesus. Tudo aquilo que tem se levantado contra a sabedoria e o conhecimento de Deus está caindo hoje em nome de Jesus. Toda esterilidade física e espiritual está caindo hoje em nome de Jesus. Seremos a igreja que Deus nos chamou para ser. E não se acomode, não se acostume. Algo novo está sendo gerado. Não só nas manhãs de domingo, não só nas noites de quinta, não só nas nossas reuniões extraordinárias, mas em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo. Faz subir o nível da tua presença, Senhor. Deus está colocando na boca de alguns palavras de conhecimento, palavras de sabedoria. Deus está liberando discernimento de espíritos. Você que nunca foi usado pelo Senhor, a partir de hoje será usado de forma extraordinária e sobrenatural. Mesmo assustado, mesmo que você não entenda o que o Espírito está fazendo, se joga, irmão. Vai, vai, vai.
Se Deus está colocando algo dentro de você, deixa fluir. Fale abertamente sobre Jesus. Fale francamente sobre o poder dele. Fale francamente sobre o poder do Santo Espírito. Se Deus está colocando pessoas na sua mente e no seu coração, e elas estão aqui dentro deste templo, vá até elas e libere o que Deus quer que você faça, irmão. Ah, pastor, eu não sei o que falar. Vá até ela, coloque a mão sobre o ombro dela, sobre o ombro dele. Abra a sua boca e Deus vai te encher. É assim que começa, irmão. É assim que começa. Essa é a igreja que nós fomos chamados para ser, de muito conhecimento, mas também de muito poder. Muito poder, muito poder. Acordem os profetas, levantem-se sacerdotes, amigos de Deus, libertem. Letargia, sai em nome de Jesus. Frieza, sai em nome de Jesus. Morte, sai em nome de Jesus. Laraba cheia da mas não desesperados. Estamos o que, igreja? Estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, declare isso. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós temos. Diga forte, somos. Somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Ei! Vamos ir! A perseguição não parou, o Coliseu não parou, a igreja, os leões
do Senhor. O inferno não pode. Vamos. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nos vê. Nação, o que você